A paz do Senhor Jesus, Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado por todos vocês que assistem meus vídeos, que compartilham meus vídeos. O meu objetivo é concluir todo o Novo Testamento com os personagens que têm o mesmo nome. E isso tem confundido a muitas pessoas que vai pregar, não sabe qual é o personagem que está falando. Hoje eu quero falar sobre João, sobre quantos personagens com o nome João temos na Bíblia. Vamos distinguir um por um e saber quantos personagens com o mesmo nome de João tem na Bíblia. Antes de nós falarmos, João, esse nome significa no hebraico, eu fiz aqui uma anotação, João no hebraico significa Yohanan, que traduzido para o português quer dizer graça ou Deus é gracioso. Graça ou Deus é gracioso, porque João é um nome que vem da origem hebraica, Yohanan, graça ou gracioso, tá bom? Então a gente vai ler aí, João, capítulo 1, verso 42. A Bíblia nos fala de 5 personagens com o nome João. Vamos começar a ver no primeiro, João, capítulo 1, verso 42. Estou com a Bíblia de Estudo Thompson, estou com a Bíblia Thompson aqui, você pode me acompanhar aí, estou lendo na Bíblia, tá bom? João, capítulo 1, verso 42, que diz assim: E levou a Jesus, olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, filho de João? Tu és Simão, filho de João? O primeiro João que a gente vê aqui na Bíblia é João, pai de Pedro. Qual era o nome do pai de Pedro? João. Mas só que aqui eu estou lendo a Bíblia Thompson, tanto na Bíblia Thompson como em todas as Bíblias da linguagem de hoje, essa referência vai falar João. Se você ler na Bíblia Pentecostal ou na Bíblia do Ministro, vai dizer que o pai de Pedro é Jonas. Eu não sei o porquê dessa diferença na Bíblia Pentecostal e na Bíblia do Ministro, mas em todas as Bíblias da linguagem de hoje, Bíblia da linguagem de hoje, esse texto vai falar que o pai de Pedro era João. Essa Bíblia aqui também, NTLH, vai falar que o nome do pai de Pedro era João. E na Bíblia de Jerusalém também vai confirmar que o pai de Pedro é João. Mas só que esse pai de Pedro, João, não tem história, só aparece aqui que era o pai de Pedro, mas não tem história, ele não teve história, tá ok? Esse é o primeiro João que a gente encontrou. O segundo João que a gente vai encontrar está em Atos capítulo 4, verso 6. Atos capítulo 4, verso 6. Pega a sua Bíblia e vamos ler, tá ok? Aqui a gente tem que ler na Bíblia, tá bom? Se você crer na palavra, estou ensinando na palavra. Atos capítulo 4, verso 6. E Anas, o sumo sacerdotes, e Caifás e João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. Então, os senhores observem que Atos 4, verso 5, diz assim: no dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém os seus maiorais e os anciões e os escribas, Anas, o sumo sacerdote, Caifás e João. Esse segundo João era João que fazia parte do Sinédrio. Temos primeiro João, pai de Pedro, João capítulo 1, verso 42, João pai de Pedro.
temos aqui Atos, capítulo 4, verso 5 e verso 6 de Atos, João do Sinédrio. Tanto João, pai de Pedro, como João do Sinédrio não tiveram história na Bíblia. Só apareceu o nome deles, eles não tiveram história. Só apareceu o nome, ok? Esse é o segundo João que a gente encontra, João do Sinédrio. O terceiro João que a gente encontra na Bíblia é João Marcos. É João chamado João Marcos. Esse é o terceiro João que a gente conta na Bíblia. João Marcos. Por que tem esse nome de João Marcos? Vamos ler, abrir a nossa Bíblia aí agora no livro de Atos, para a gente começar a entender o terceiro João da Bíblia. Atos capítulo 12. Atos, fica com a Bíblia aberta em Atos, que agora a gente vai ler bastante referência em Atos, tá bom? Fica com a Bíblia aberta, que a gente vai ler várias referências no livro de Atos. Atos capítulo 12, verso 12, aqui é tudo ao vivo, tá bom, irmão? Tudo ao vivo aqui, a gente está procurando aqui, Atos capítulo 12, verso 12, ó. E considerando ele isso, e foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos. Foi à casa de Maria, que era mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos. Porque João, não sei se os senhores já leram, é Atos capítulo 12, verso 12, a casa de Maria, a qual ela era mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos. Por que essa originalidade de João Marcos? João é a origem que é hebraica, Yohanan, graça ou gracioso, seu significado. E por que Marcos? Marcos é da origem romana. Marcos é da origem romanas, porque Mateus escreveu para os judeus, Lucas para os gregos. Aí Mateus escreveu para os judeus, Marcos escreveu para a igreja que estava em Roma. Lucas para o grego e João escreveu uma carta universal. Então Marcos escreveu para a igreja de Deus que estava em Roma. Ele leva o nome de João Marcos, porque João é a origem hebraica e Marco a origem romana. Foi ele próprio que escreveu o segundo evangelho, que está lá no evangelho de Marcos. Ok, irmão? Então ele era filho de Maria e tinha esse nome de João Marcos. Esse é o terceiro João. Se você quiser ver mais referência dele, eu leio com você aqui mais referência dele. Capítulo 12 aqui e o verso 25, ó. E Barnabé e Saulo, havendo terminado aquele serviço, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, que tinha por sobrenome Marcos. Aí você fala, pastor, eu tenho dúvida. Se você ler capítulo de Atos 12, verso 12, capítulo de Atos 12, verso 25, que você vai ver que João Marcos existiu na Bíblia, porque muitos não prestam atenção. Ainda no capítulo 13 de Atos, verso 5, está escrito: e chegados a Salamina, anunciava a palavra de Deus na sinagoga dos judeus, e tinha também a João como cooperador. João Marcos, ele era cooperador de Paulo na obra missionária. Cooperador de Paulo, João Marcos, tá bom? Ainda você fala, pastor, eu quero uma referência. Atos capítulo 13, verso 13. E partindo de Pafos, Paulo e os que estavam com ele chegaram a Perge da Panfília, mas João, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Esse aqui é o João Marcos novamente. Para nós encerrarmos aqui essa leitura, Atos capítulo 15 e o verso 37. Atos capítulo 15, verso 37, que alguém pode perguntar, me prova que tem João Marcos na Bíblia. Aqui as provas. Se você acompanhar o que eu estou lendo aqui, você tem a prova. Atos capítulo 15, verso 37, que diz: e Barnabé aconselhava que tomasse consigo a João chamado Marcos. João chamado Marcos. Atos capítulo 15,
verso 37. Barnabé era sobrinho de João Marcos. Para quem não sabe, Barnabé era sobrinho de João Marcos. E Barnabé aconselhava que tomasse consigo a João chamado Marcos. Aconselhou que tomasse consigo a João chamado Marcos para ir fazer a obra. Outra coisa que é importante, segundo diz alguns teólogos, na primeira carta de Pedro, Universal, capítulo 5, verso 13. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, verso 13, ao qual Pedro chama João Marcos de filho na fé. Alguns teólogos dizem que foi Pedro que ganhou esse João Marcos para Jesus. É tanto que alguns comentaristas dizem que João Marcos era escrivão de Pedro. Ele escrevia as revelações que Pedro recebia de Deus, recebia as maravilhas que iam acontecendo. É tanto que depois ele escreveu esse Evangelho de Marcos de acordo com o que ele aprendeu com Pedro. No capítulo 5 e o verso, a gente vê aqui 13, capítulo 5, verso 13, diz assim: e a vossa colheita em Babilônia vos solda a meu filho Marcos. Pedro chama, no capítulo 5, verso 13, Marcos de filho. Capítulo 5 de 1 Pedro, verso 13. Pedro chama Marcos de filho. Alguns teólogos dizem que Marcos era filho na fé de Pedro. João Marcos, nome da origem romana, que escreveu para os crentes em Roma. João, todos já sabem, Yohanan, que significa graça ou gracioso, ok? Esse é o terceiro João da Bíblia. Agora nós vamos para o quarto João da Bíblia. O quarto João é o João Batista. O quarto João da Bíblia é João Batista. Abra sua Bíblia no capítulo 3 de Mateus. Abra sua Bíblia no capítulo 3 de Mateus. Aqui a gente vai ver a história de João Batista. Capítulo 3, versos 5 e 6. Mateus, capítulo 3, versos 5 e verso 6. Então ia ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão. E era por ele batizado no rio Jordão e confessando seus pecados. Ali junto ao rio Jordão, João Batista pregava duramente: arrependei-vos, raças de víbora, crede no Evangelho. Revela-nos a Bíblia que muitos se convertiam e na mesma hora João Batista já batizava ali no Jordão, na mesma hora. Por quê? João, você já sabe, Yohanan, gracioso, conforme a gente já explicou aqui. Agora, por que João Batista? João é a origem hebraica. Batista, a palavra Batista significa batizador. Então, João, a origem hebraica, agora acrescentaram Batista porque ele batizava na mesma hora as pessoas que se convertiam aqui próximo do Jordão. Então, por isso que ficou João Batista. João, a origem hebraica, é Yohanan, gracioso. Então, Batista significa o batizador, porque ele batizava, é tanto que João batizou Jesus. Esse João Batista, para que você não confunda, foi aquele que foi decapitado a sua cabeça. Então, esse João aqui que eu estou falando é o João Batista, o batizador, que foi decapitado a sua cabeça, porque ele falou a verdade. A verdade tem um preço, mas fale ela, tá bom? Não deixe de falar a verdade. Você vai ver aqui no capítulo 3, verso 13, esse mesmo João Batista que batizou Jesus. Então veio Jesus da Galiléia ter com João junto ao Jordão para ser batizado com ele. Mas João punha-se dizendo: eu quero ser batizado por ti, e vem tu a mim? João disse: eu quero ser batizado por ti, Jesus, o Senhor vem a mim? Então Jesus foi até João para que ele o batizasse no Rio Jordão, porque João ele recebeu
esse título de João Batista, o Batista, porque denominar ele como o batizador, João o batizador. Então deu para entender? Esse João é o João Batista que foi decapitado. Então João, pai de Pedro, João do Sinédrio, João Marcos, conforme eu já expliquei, João Batista, e o quinto João da Bíblia é João Apóstolo, Mateus capítulo 10. Para nós encerrarmos esse estudo, João Apóstolo capítulo 10 de Mateus e o verso 2. Abra aí a sua Bíblia, Mateus capítulo 10, verso 2. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: o primeiro, Simão, chamado Pedro, André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Então, esse quinto João aqui é o João Apóstolo, filho de Zebedeu, irmão de Tiago. Esse João Apóstolo foi o último sobrevivente que escreveu o livro de Apocalipse, o livro da Revelação. Então, quando você for pregar, não confunda. João Batista é aquele que batizava no Jordão, que pregava duramente, no capítulo 3 de Mateus. Capítulo 10, verso 12, esse aqui é João Apóstolo, que escreveu o livro de Apocalipse, escreveu as epístolas também. Capítulo 1, verso 42, João, pai de Pedro, não esqueça. Capítulo 4, verso 6 de Atos, João do Sinédrio. Capítulo 12, verso 12 de Atos, João Marcos, que escreveu o Evangelho de Marcos. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Muito obrigado pelo carinho e pela atenção. Oh, glória a Deus.